Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Yahshua HaMashiach, mais conhecido como Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan. Neste vídeo nós vamos falar sobre a carta de Judas. Judas, irmão de Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, não é o Judas que traiu o Senhor Jesus. Então essa carta ela é muito importante para a nossa vida espiritual. Ela bem retrata os eventos finais dessa terra. E ali Deus vai dar alguns conselhos para nós, para que nós não venhamos a cair no erro dos irmãos que cometeram lá no passado. Então preste atenção, irmãos, porque isso você nunca vai ouvir nas igrejas. Vou ler aqui para você. Judas, que é um capítulo só, versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar ou a batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Lembre-se, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é tomado através do esforço. Esse negócio do tempo da graça, do favor imerecido, uma vez salvo, salvo para sempre, é furada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9 que um atleta, para conquistar uma coroa corruptível, que é a coroa desse mundo, ele se submete a um treinamento rigoroso. E ele diz que, semelhantemente nós, para conquistar uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida, devemos nos submeter a um treinamento também. Então esse negócio aí de tempo da graça, favor imerecido, é furada. O reino de Deus é tomado através do esforço. Então tem que se esforçar, tem que buscar se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Para isso você precisa ler a Bíblia toda. Então, irmãos, Deus ele quer guiar os seus passos. Deus quer te dar direção através do Espírito Santo. Mas se você não lê Bíblia, não se santificar, não tem como Deus te usar como instrumento nas mãos dele. Então por isso que Judas aqui vai começar a fazer a exortação agora com os irmãos, na carta dele. Versículo 3. Judas, que é um capítulo só, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar, a batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Agora ele vai dizer por que isso, ó. Ele vai estar alertando os irmãos por quê. Porque se introduziram furtivamente ou dissimuladamente certos homens, que são os falsos profetas dos últimos dias, que Jesus tanto avisou, irmãos. Jesus tanto avisou em Mateus 24, versículo 24, que no final dos tempos viriam muitos em nome dele dizendo: eu sou o Cristo. Cristo é uma palavra grega, significa ungido. Messias é uma palavra hebraica, significa ungido. Então está dizendo, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o ungido do Senhor, que são os falsos profetas. E esses ungidos aí vão fazer mas tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não tem como eles enganarem. Sabe por quê? Porque um escolhido não vive pelo que ele vê, nem pelo que o coração dele sente. O escolhido vive pelo está escrito. O escolhido tem a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não a religião, não o homem. Então, irmãos, Judas está te alertando aqui. Ele está falando dos últimos dias, que vão se introduzir na reunião dos irmãos certos homens, dissimuladamente, furtivamente, são os enganadores. Presta atenção. Judas capítulo 1, que é um capítulo só, versículo 4. Porque se introduzirão furtivamente ou dissimuladamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução, ou seja, em falsos ensinamentos, a graça de nosso Deus. Irmãos, o que é um ímpio? Hoje a gente aprende que o ímpio é a pessoa que está no mundo. Não é, irmãos. O ímpio é alguém que não tem piedade e usa da Bíblia em benefício próprio, é um falso profeta. Pega a sua Bíblia. Está lá, Jeremias capítulo 5, versículo 26 a 31. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, como gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas, suas igrejas são cheias de engano. Eles são, irmão, e com isso se engrandecem e enriquecem, a custa dos irmãos que não lê Bíblia. Eles são os ímpios, os falsos profetas de hoje, que vão fazer tão grandes sinais e prodígios, que aquele que não lê Bíblia vai ser levado. Irmão, lembre-se, nós fizemos nosso vídeo, depois você assista, Janes e Jambres, pastores do diabo. O apóstolo Paulo ali em 2 Timóteo 3 compara os falsos profetas, os pastores, bispos e apóstolos dos últimos dias com Janes e Jambres. Foram aqueles dois feiticeiros de Faraó, que fazem sinais e prodígios também.
E Jesus disse, irmão, em Mateus 7, versículo 22 e 23, que muitos irmãos vão chegar naquele dia e vão dizer, mas Senhor, eu profetizei, eu curei, expulsei demônio, fiz maravilhas, mas eu nunca te conheci. Você que praticou a iniquidade. Iniquidade significa transgressão à lei. Então não adianta a pessoa fazer sinais e prodígios, curar, profetizar, expulsar demônios. Se ela não estiver no está escrito na palavra, está praticando iniquidade. E ela vai ser condenada. E se você for um seguidor dela, você vai junto. Porque quando um cego guia o outro cego, os dois vão para o buraco. Vamos lá. Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram furtivamente ou dissimuladamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução, ou seja, falsos ensinamentos, a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, eles negam o nosso Deus e negam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, está lá em cima de um cavalo branco, a veste só picada de sangue, uma coroa cheia de diademas, que diademas é poder. O nome do cavaleiro é Palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra viva. Então, Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação, é para quem está em Jesus. Se Jesus é a palavra, então não há condenação para quem está na palavra. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus disse em Hebreus 5, versículo 9, que Jesus veio ser a causa da eterna salvação, é para todos os que lhe obedecem. Você crê em Jesus? Católico crê, evangélico crê, espírita crê. Agora você está obedecendo a palavra? Se você não está obedecendo a palavra, você está perdendo o seu tempo na religião. Continuando, vamos lá. Judas, capítulo 5 agora. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que, havendo o Senhor Deus salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então assista o nosso vídeo Bezerro de Ouro, e você vai entender o que é idolatria. Porque hoje todo mundo atribui idolatria ao povo católico. Mas mal sabem os evangélicos que a maioria deles são idólatras. Porque idolatria é sempre que você abandona o que a Bíblia diz para seguir a religião ou o líder religioso. Isso é idolatria. Então assista o nosso vídeo Bezerro de Ouro, você vai ter um entendimento disso. Então vamos lá, vou repetir. Judas, que é um capítulo só, versículo 5. Ora, quero lembrar-vos, se bem já que de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor Deus salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, ou os que não obedeceram. Então vamos lá. Deus usa Moisés, tira o povo da escravidão do Egito, faz uma promessa para eles, que é uma terra que emana leite e mel. Deus vem, envia o filho dele aqui, para nos tirar da mão do faraó, que é do diabo, e nos faz uma promessa que é a vida eterna no reino dos céus. Mas, assim como o povo que saiu do Egito com uma promessa não alcançou, você também pode não alcançar. Então Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então tem que ser fiel até a morte. Segundo, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então se você não estiver fazendo a vontade do Pai que está nos céus, é em vão a sua caminhada. Qual é a vontade do Pai? 1 João 5, versículo 3. O amor de Deus está em que guarde seus mandamentos. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, irmãos, lembre-se disso. Tenha a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, não a religião. Não seja um idólatra, não seja seguidor de homens, nem de religião. Congregue com os irmãos, porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar como muitos fazem, mas olhe somente para o autor e consumador da sua fé, para Jesus. Ouça tudo que for dito lá na igreja, mas retenha só o que é bom. Só que você só vai conseguir reter o que é bom o dia que você souber o que é bom, o dia que você ler a Bíblia. Vamos lá, versículo 6 agora. Porque aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele quem? Deus, o Pai, os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo daquele grande dia. E a Bíblia diz que, lá na carta aos Hebreus, capítulo 2, que Deus deu a palavra dele aos anjos, e eles estão lá presos até o dia do juízo do grande dia, e Deus não voltou atrás. E ele diz, como escaparemos nós se não atentar para uma salvação tão grande? Então, irmãos, cuidado com Deus. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é um Deus de profunda misericórdia, onde as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas cuidado, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, no final do capítulo, que é para a gente servir a esse Deus com reverência e santo temor, porque Ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, em Hebreus capítulo 11. O Senhor Jesus disse em Mateus 10, que nós não devemos temer o homem, que pode matar o nosso corpo e depois não pode fazer mais nada conosco. Ele diz que nós devemos temer antes a Deus, que além de te matar,
pode te lançar no inferno. Então, irmão, cuidado. É por isso que lá em Provérbios 9, versículo 10 diz que o princípio da sabedoria do homem é o temor a Deus. E a prudência do santo é o conhecimento. É o que não tem nas igrejas hoje. Não tem temor a Deus e não tem prudência, que é o conhecimento da palavra. Se a Bíblia te orienta a você se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e você não faz isso, você está em desobediência à palavra. E depois, como que você vai se apresentar nessas condições diante de Deus, como obreiro que maneja bem a palavra, sem ler a Bíblia toda? E você sabia que se você não ler a Bíblia toda, você está em pecado? Irmãos, se você não ler a Bíblia toda, você está em pecado, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continuar lendo o texto, versículo 7, Judas, que é um capítulo só, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído, como aqueles anjos que, antes do dilúvio, né, que cobiçaram as filhas dos homens, tiveram relação, geraram gigantes. Então, por que ele está falando isso aqui no Novo Testamento? Citando aqueles anjos, agora cita Sodoma e Gomorra. Você sabe, irmão, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Não sabe, né? Ou você aprendeu que foi por causa de homossexualismo, que queria ter relação com os anjos? Não, irmão, isso é letra. Letra mata. O Espírito vivifica. Lá em Ezequiel 16, versículo 48 e 49, e é por isso que eu peço para você assistir o nosso vídeo, Destruição de Sodoma e Gomorra. Ali diz por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, versículo 48 e 49. Porque lá havia muita soberba, muita fartura de pão, muita ociosidade, mas eles nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. Eu vou te falar aqui, você pode se escandalizar, mas a destruição de Sodoma e Gomorra, aquilo ali aconteceu lá no Antigo Testamento, para exemplo, da igreja evangélica. Assista o vídeo, Ezequiel 16, destruição de Sodoma e Gomorra, você vai entender isso. Vamos continuar aqui, que o estudo aqui hoje é Judas. Vamos lá, versículo 8. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, falsos pastores dos últimos dias, sonhando, contaminam a carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel discutia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor Deus te repreenda. Ah, mas hoje não. Hoje mandam você pisar na cabeça da serpente, mandam você pegar no chifre do Satanás e esfregar a cara dele na parede. Mas o arcanjo Miguel, quando ele contendia lá com o diabo, com Satanás, ele não ousou pronunciar a palavra blasfema contra o diabo, mas disse: o Senhor Deus te repreenda. Agora que ele vai dizer aqui acerca dos falsos profetas dos últimos dias. Esse que talvez você esteja seguindo um deles. Vamos lá. Judas, versículo 10. Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, ou seja, como animais irracionais, como seres irracionais, mesmo nisso, até nisso eles erram. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Por quê? Qual foi o caminho de Caim? Caim matou Abel. Porque, irmãos, Abel, ele ofereceu um sacrifício para Deus no mundo espiritual, que era um cordeiro. Mas Caim ofereceu um sacrifício da terra, terreno. É o que eles fazem, os falsos. Ele está comparando isso daqui com os falsos profetas dos últimos dias, irmãos, com falsos pastores, que estão oferecendo para Deus sacrifício da terra. Você vai lá em Romanos 12, versículo 1, ali Deus ele fala qual o sacrifício que ele aceita hoje. Ele aceita o sacrifício vivo, santo e agradável, com o nosso corpo, que é um culto racional, onde o Filho de Deus é formado em nós. Irmãos, hoje tem tudo nas igrejas, muita campanha, muito louvor, mas ensinamento da palavra, ninguém sabe nada da Bíblia. Se você perguntar para um evangélico quais são os 10 mandamentos, nem sei ele vai saber. É por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você pega um garoto lá do Islã, ele com 12, 13, já tem o Alcorão decorado na mente. Os evangélicos nem os 10 mandamentos sabem, os filhos deles, nem os adultos sabem. Por isso, irmãos, cuidado com o sistema religioso. Vai te conduzir para o inferno, porque quando um cego e o outro, os dois vão para o buraco. Preste atenção. Judas, versículo 1. Ai deles, dos falsos pastores dos últimos dias, porque foram pelo caminho de Caim, se oferecem sacrifícios da terra, não espirituais. E por amor do lucro, se tiraram o erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Foi lá, deu dica para Balaque, introduzir mulheres lá no meio do povo de Deus para eles se prostituírem, por causa de dinheiro. E pereceram na rebelião de Coré. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão. Quer dizer, não tinham chamado para aquilo, para ministrar diante de Deus, mas foram lá, fizeram o seminário teológico, né? Não é assim hoje?
Quem tem uma condição financeira melhor, vai lá, faz seminário teológico, pega a carteirinha de pastor e vira pastor. E vem a Bíblia diz, em Jeremias 3, versículo 15, o próprio Deus diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e sabedoria. Então, de acordo com a Bíblia, quem dá os pastores é Deus, e segundo o coração dele não é seminário teológico, e esse pastor tem uma função no corpo de Cristo, onde todos nós somos irmãos, que é apacentar as ovelhas com ciência e sabedoria na palavra, formar Cristo nos irmãos, como está lá em Efésios 4, versículo 12. Quando Deus levanta o pastor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Mas os falsos profetas estão preocupados com isso. Seja um bom dizimista, frequente os cultos, participe das campanhas, dá dinheiro para eles, e você vai para o céu. Você vai ver se vai para o céu, sim. Vamos lá, Judas, versículo 12. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, na reunião dos irmãos. São escolhidos, usa terno e gravata, tem título, todo mundo reverencia eles. Em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. Porque se tivessem temor, não inventava nada, não introduzia objetos na reunião dos irmãos. Irmãos, o Pai procura os verdadeiros adoradores. São os que adoram em espírito e em verdade. Sempre que você põe lá um objeto, um lenço, um cajado, uma chave, uma garrafa de água, seja lá o que for, isso é paganismo, sabão do lavandeiro, agora tem até isso. Então, irmão, cuidado, irmão, com os falsos profetas, mesmo que eles façam sinais e prodígios, fique no está escrito, ponha a sua casa edificada sobre a rocha que é a palavra, a rocha é Cristo, a palavra. Estes são, versículo 12, estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, sem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, seus atos vergonhosos diante de Deus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre no negrume das trevas. Ai deles naquele grande dia. Para este também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor Jesus, né, com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios. Ímpio já disse quem são. Leia lá Jeremias 5, versículo 26 a 31. Lá está explicando quem são os ímpios. Ímpio é aquela pessoa que não tem piedade e usa da Bíblia em benefício próprio. Não é a pessoa que está no mundo. Quem está no mundo são os pecadores. É por isso que está lá no Salmos 1. Bem-aventurados é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não pode seguir o conselho deles. São os falsos pastores. Esses são os ímpios. Versículo agora 16. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências, desejos da sua carne, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 4, versículo 11, aquele que fala segundo as palavras de Deus. Provérbios 30, versículo 6, não acrescentes nada na palavra de Deus para que Deus não te repreenda e você seja achado mentiroso, porque a palavra de Deus é verdade, tudo que não está na Bíblia é mentira, então ele só ensina uma mentira para você. Não estou falando todos, mas a grande maioria. Adulando pessoas por causa de interesse. Conta, você chega uma pessoa lá na igreja, chega no carrão, tem um dízimo muito alto, rapidinho vira presbítero e pastor. Vamos lá, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique no está escrito, irmão. Os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais, são adúlteros, adulteram a palavra de Deus. E não tem o Espírito, não tem o Espírito Santo de Deus, porque quando tem o Espírito Santo você tem temor a Deus, e não faz o que não está na Bíblia. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, orando no Espírito Santo, que é isso que o Pai procura, aqueles que estão adorando o Pai em Espírito em verdade, orando no Espírito Santo, se adorar o Pai em Espírito, em verdade, quando você lê a Bíblia, obedece. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, a vinda de Jesus, mas tem que estar em paz com todos e buscando a santificação, crescendo na graça e no conhecimento. Versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão em dúvida, e salvai-vos arrebatando-os do fogo. Então, irmãos, você que está assistindo esse vídeo, você é um que está em dúvida. E esse vídeo é para te arrebatar você, tirar você fora desse fogo, que esses ímpios, os falsos pastores dos últimos dias, vão ser condenados ao fogo, e os seguidores dele também. Então, irmão, assista o nosso vídeo, Bezerro de Ouro. Assista o nosso vídeo, Janes e Jambes, Pastores do Diabo. Assista o nosso vídeo, assista todos os nossos vídeos, mas vão se completando. São vídeos rápidos, para não te enfadar. E se esforce, irmão, para adquirir o nosso livro. No livro vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro é escrito na forma correta. Onde vai se adquirir o nosso livro? Anota aí meu telefone. Caso você queira me adicionar no WhatsApp, mandar mensagem de